A onda de choque está indo diretamente para Putin. Engenheiros ucranianos conseguiram criar uma arma incrível. Chocante! A Turquia acionou todos os mecanismos para pôr fim à guerra e está preparando um golpe final contra Putin. Enquanto todos acompanham de perto os acontecimentos em Pokrovsk, a verdadeira sepultura para os russos foi cavada em Kupiansk. As forças armadas ucranianas atacaram o local de surpresa. Uma terrível catástrofe está dilacerando a Rússia. Vocês precisam ser os primeiros a ver isso. Vamos falar sobre tudo isso a seguir no nosso programa Ponto Quente. Impacto, revolução nos céus. Milhões de drones fabricados na Ucrânia já estão prontos para esmagar o exército russo. O céu da Ucrânia vai se tornar impenetrável. A cadeia revolucionária já está em andamento. Zelensky e Macron prepararam uma verdadeira bomba que vai explodir o Kremlin. Todos os detalhes, confira. Kiev está se tornando o centro mundial de produção de drones de combate. Atualmente, a Ucrânia produz até 4 milhões de drones de combate por ano. Enquanto isso, nos Estados Unidos são fabricados menos de 100 mil pássaros de combate por ano. E 4 milhões não é o limite das capacidades da indústria de defesa ucraniana. Com financiamento adequado, esse número pode aumentar várias vezes mais. Foi o que escreveu em sua página o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha. A corrida armamentista conjunta não se trata de armas nucleares, mas sim de milhões de drones baratos. Quem conseguir aumentar a produção mais rápido vai garantir a paz. Com financiamento suficiente, podemos produzir até 20 milhões de drones no próximo ano. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. Atualmente, a Ucrânia compete contra o tempo tanto em recursos quanto em tecnologia. E a questão de aumentar a produção de vans é uma questão de sobrevivência. As empresas ucranianas não apenas atendem às necessidades das forças de defesa, mas também tentam entrar nos mercados internacionais. As tecnologias exclusivas, testadas em condições reais de combate, estão gerando grande interesse entre os parceiros. Algumas empresas ucranianas já expandiram sua produção não apenas na Ucrânia, mas também fora do país. Empresas ucranianas na Europa. A Skate-On inaugurou uma fábrica na Eslováquia e atraiu mais de 10 milhões de euros em investimentos. A Flybeo está preparando uma produção conjunta com a Finlândia. A Firepoint recebeu apoio da Dinamarca para o desenvolvimento de combustível para mísseis destinado aos sistemas de cruzeiro Flamingo. Uma linha de produção na Finlândia. A empresa ucraniana Sir, cujo fundador é Oleksandr Hrashov, explicou em uma entrevista à Bloomberg que, na Finlândia, busca 2 objetivos. Em primeiro lugar, garantir um fornecimento confiável para a linha de frente na Ucrânia, transferindo parte da capacidade para fora da zona de combate. E, em segundo lugar, atrair financiamento acidental para ampliar a produção. A guerra e a necessidade de financiar, desenvolver e fabricar armas para combater um adversário maior e mais rico impulsionaram os fabricantes ucranianos a trocar tecnologias com seus aliados europeus. Herchov está preocupado porque a Europa não está aprendendo rápido o suficiente com a experiência da Ucrânia. Durante o tempo que levou para estabelecer a linha de produção na Finlândia, seus drones na Ucrânia passaram por 3 gerações. Não só a produção de drones no exterior, mas também a ajuda dos nossos parceiros europeus é a chave para a vitória na guerra contra a Rússia. Sem exagero, um acordo histórico foi assinado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com o presidente da França, Emmanuel Macron. Quero destacar a importância desse acordo. É um acordo estratégico que estará em vigor por 10 anos, a partir do próximo ano. Entendemos todos os fundamentos deste acordo, políticos, financeiros, industriais. É um acordo histórico. É muito valioso que a França dê esse passo para alcançar uma segurança real e garantida na Europa. Segundo os termos do acordo, a Ucrânia vai adquirir da França 100 aviões Rafale F-4. Para a aviação de combate ucraniana até o ano de 2035. Sistemas de defesa aérea SAMP-T, radares para eles, mísseis ar-ar e bombas aéreas. Além disso, ainda este ano começaram projetos conjuntos entre as indústrias de defesa dos 2 países. Trata-se da produção conjunta de drones interceptadores e do trabalho no desenvolvimento de tecnologias críticas para os UAVs ucranianos.
fortalecimento da própria defesa antiaérea e os ataques sistemáticos de longo alcance contra a infraestrutura russa são a chave para uma conclusão bem-sucedida da guerra para a Ucrânia. Urgente, Nardogan torceu o braço de Putin. Declaração polêmica e só um tapa na cara do ditador russo, o plano secreto de Ankara. Que pressão oculta a Turquia está exercendo sobre o Kremlin? E como pretende parar a guerra? Olha... A Turquia faz uma declaração ousada. A paz na Ucrânia não é apenas um objetivo, mas uma inevitabilidade. Estamos trabalhando para pôr fim à guerra. Espero que todas vejam isso em breve. O ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan, declarou em entrevista a Jaber que até mesmo aqueles que não queriam o fim da guerra estão começando a pensar de outra forma. A guerra precisa acabar. Consideramos que as negociações são inevitáveis. Pessoalmente, acredito que as negociações serão retomadas. Claro, não podemos entrar em detalhes. Isso pode acontecer na Turquia, pode acontecer em outro lugar, mas acredito que essa paz certamente vai chegar. Segundo ele, durante 3 ou 4 anos, existiram forças que ativamente impediram o fim da guerra. E agora chegou um ponto de virada clássico. Esses grupos estão mudando de postura. Fidan chama a guerra de uma guerra de desgaste, na qual nenhuma das partes pode sair vitoriosa e as perdas são colossais, humanas, econômicas e políticas. Claro, a guerra precisa acabar. Essa foi nossa política desde o início, mas nos Estados Unidos e na Europa havia grupos muito influentes que não queriam que isso parasse. Ele também enfatiza que a diplomacia continua sendo o principal caminho para a paz. A Turquia acredita na criação de uma plataforma de paz, possivelmente justamente em seu território. Ao mesmo tempo, Fidan não revela todos os detalhes por razões óbvias, mas fala claramente: a paz não é apenas necessária, mas também inevitável. Agora estamos vivendo um momento mais sombrio, porque ambos os lados estão focados em destruir a infraestrutura de transporte e energia um do outro. Eles estão atacando alvos militares e chegaram ao impasse. Agora esse se transformou em uma guerra de drones. Além disso, o ministro destaca o grave peso que a guerra impõe aos países europeus. O financiamento da ajuda militar desestabiliza os orçamentos. O dinheiro não vai apenas para a defesa, mas também afeta a educação, a saúde e a infraestrutura. A parte europeia não participa ativamente da guerra enviando tropas, mas participa constantemente da guerra com seu dinheiro e apoio. E isso sai caro. O bloqueio à Rússia. Não compram energia, não fazem comércio com ela, com a Rússia. Por isso é preciso pagar. No entanto, Fidan também vê obstáculos. Segundo ele, o principal ainda é o status do território de Donbass, especificamente o controle sobre os territórios da chamada RPB. Adverte que qualquer solução deve ser realista, levando em conta a situação na linha de frente e os interesses de ambas as partes. Ao mesmo tempo, a Turquia está disposta a desempenhar um papel ativo. Fidan afirma que Ankara não vai abrir mão de nenhum papel no processo de paz e que as negociações devem ser de longo prazo e eficazes. O inverno está chegando. O que vemos agora é que, na verdade, temos todas as condições para a paz. Cessar-fogo. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Turquia, este pode ser o ponto mais próximo de uma pausa nos combates e de uma transição para a diplomacia. Acho que esta guerra está agora no seu pior momento, porque ambos os lados estão focados em destruir a infraestrutura de transporte e energia. Agora virou uma guerra de drone. Ninguém consegue se mover para lugar nenhum. Só progridem aqueles que ignoram as perdas. Aviso importante da Sedan, uma plataforma de paz, talvez, mas decisões desagradáveis, incluindo decisões territoriais, podem fazer parte de um futuro acordo. Urgente, Kupiansk se tornou um cemitério para os russos. As forças armadas da Ucrânia obtiveram sucesso. Impacto. Todo o exército russo caiu numa armadilha mortal. Cada minuto decide o destino da cidade. Todas as imagens e detalhes sensacionais da frente. Olha. Até 15 de novembro. Este é o prazo que o ditador russo Putin estabeleceu para a captura de Kupiansk. No entanto, o exército russo mais uma vez não cumpriu seus próprios prazos e não conseguiu assumir o controle da cidade. A declaração foi feita pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Atualmente, as unidades ucranianas mantêm as alturas estratégicas e os assentamentos tanto em Kupiansk quanto nos arredores da cidade. Neste momento, a situação em Kupiansk está consideravelmente estabilizada.
Lá, as forças ucranianas continuam uma operação ativa para destruir as unidades russas na parte norte da cidade, onde o inimigo está isolado dos principais canais de abastecimento. Eu não diria que é muito fácil, mas levando em conta que eles estão cortados dos principais suprimentos e que agora não podem receber reforços de forma eficaz, eles estão em uma situação muito pior do que a dos defensores ucranianos, mesmo no pior momento. Para reforçar a defesa em Kupiansk, foram deslocadas reservas operacionais, incluindo unidades especiais de forças com experiência em combates urbanos. Além disso, conseguiu-se em grande parte estabilizar a situação e a direção-chave de Kupiansk. Esta é uma estação ferroviária fundamental para a qual os ocupantes estão tentando abrir caminho. Eles precisam desesperadamente controlar esse componente logístico específico das forças de defesa ucranianas para criar uma força de ataque nessa direção, utilizando um alcance logístico curto, cujo objetivo será avançar ainda mais em direção a Slaviansk-Kramatorsk, ao longo do rio Oskol. E... É claro, o que faríamos sem excremento russo? Mais uma obra-prima do Kremlin. Segundo o grupo de forças conjuntas, os ocupantes receberam ordens para gravar vídeos encenados, agitando a bandeira tricolor em locais onde, na realidade, havia apenas pequenos grupos de infantaria. Eles chegaram até a incluir bandeiras nos pacotes de suprimentos que os drones lançavam para as unidades russas na cidade. Pelo menos uma dessas operações já foi realizada. Mas, na verdade, essa ação acabou favorecendo os defensores de Naukurino. Para os operadores, ficou muito mais fácil localizar e destruir o inimigo. Recentemente, os russos receberam uma ordem. Eles querem mostrar que estão em algum lugar, que existe algo ali, e assim provar para Putin e para o Estado-Maior que não estão mentindo. No entanto, essas bandeiras acabam denunciando bem as posições que eles realmente não controlam. Por isso, eles estão mudando um pouco a perspectiva real dos russos nas zonas iniciais do ministro para uma fictícia. Isso, no geral, é típico da propaganda russa, mas ainda assim. Ao mesmo tempo, os ocupantes se ativaram de forma brusca na região de Milov e na região de Charkov. Lá, o inimigo quer criar uma ampla chamada zona de amortecimento, desde Milov até Upensk e depois em direção a Bolchansk. Ou seja, os planos dos ocupantes incluem expandir a zona de presença para criar um precedente para a chamada troca de territórios. Eles vão propor Kupiansk e os distritos de Kupiansk e Volchansk, em troca da retirada das unidades ucranianas das zonas controladas de Donetsk. Em Kupiansk, o inimigo continua aplicando a tática de terra arrasada. Isso é obra da aviação de linha de frente do Exército, ataques com canhões em áreas residenciais da cidade e do sistema lança-chamas pesado Sontsepek. Trata-se de uma arma termobárica cujo uso é proibido em áreas urbanas, devido à natureza indiscriminada de sua ação. Enquanto o exército de ocupação procura uma maneira de capturar Kupiansk, seus ataques massivos, rotações e pressão constante não estão produzindo o resultado desejado. A maior parte da cidade permanece sob o firme controle das forças de defesa ucranianas. E os russos estão perdendo dezenas de soldados todos os dias. Inferno na Rússia, as forças armadas da Ucrânia destruíram a indústria de defesa inimiga. Em fogo de uma potência nunca vista, Moscou Shot, complexo militar industrial russo em ruínas. Detalhes do bombardeio incendiário e panorama da linha de frente. Veja a seguir. O complexo militar industrial russo está em chamas. Em Kursk, no dia 17 de novembro, a fábrica Tsumkum pegou fogo. Também há explosões na usina termoelétrica de Oriol e em algumas subestações. Ontem à noite, drones de ataque atingiram uma subestação em Donetsk, ocupada temporariamente. Era a subestação Shaikina, com capacidade de 330 kW e 100 centímetros. Às 23h40, ou seja, exatamente às 11h40 da noite, toda a cidade ficou completamente sem eletricidade. Onde quer que a Rússia chegue, só deixa destruição e morte pelo caminho. Nas redes sociais, estão sendo publicadas imagens de Bashut, na região de Donetsk, ocupada pela Federação Russa, da qual literalmente não restou nada. O jornal The Sunday Times começou a analisar a situação no campo de batalha diante da possível perda de Pokrovsk e da vizinha Mirnograd.
Os jornalistas informam que os combates no Nordeste continuarão, já que as cidades fortificadas da região de Donetsk ainda resistem. Neste momento, as principais ações de combate na cidade se concentram na área do Matadouro, na fábrica de rações e no microdistrito Dinas. As forças de defesa da Ucrânia mantêm o controle do microdistrito. Há muitos prédios de vários andares, o que na prática significa alturas dominantes. Justamente o controle desse microdistrito significa, de fato, o domínio sobre uma parte significativa do território de Pokrovsk. Portanto, falar sobre a tomada da cidade em um futuro próximo, como informam vários meios de comunicação ocidentais, é no mínimo prematuro. A situação continua estável em outro setor crítico da linha de frente, o de Kupiansk. Neste momento, reservas operacionais das forças de defesa da Ucrânia foram deslocadas para o setor de Kupiansk, o que estabilizou significativamente a situação. Além disso, segundo as próprias estimativas do lado russo, uma parte significativa de Kupiansk está sob controle das forças de defesa da Ucrânia. Foram observadas marcas de 6 mísseis de cruzeiro abatidos no Mirage francês, que defende o céu ucraniano. As forças aéreas mostraram o trabalho do caça. Não é a primeira vez que se diz que a Rússia não vai parar com a guerra na Ucrânia. O ministro da Defesa da Alemanha mencionou uma data concreta, o ano de 2029, quando o Kremlin começará a lutar contra a OTAN. Na Rússia, responderam rapidamente com sua reação defensiva de acusação e declararam que agora não há dúvida sobre quem é o agressor. Provocação constante do exército russo na fronteira russo-estoniana, perto de Narva. Narva é uma cidade onde 90% da população é de língua russa. E, consequentemente, apenas o rio separa Narva da Federação Russa. E as elites políticas e militares russas consideram que justamente a Estônia será o calcanhar de Aquiles da OTAN em caso de uma possível invasão russa diretamente no território dos países bálticos. Enquanto a Rússia não se justifica pelas guerras que desencadeou, todos os outros se preparam para repelir seus ataques. A Finlândia iniciou exercícios de artilharia a apenas 100 quilômetros da fronteira com a Rússia. Envolvem mais de 2.000 militares e 500 peças de equipamento. Chocante, o homem mais rico depois de Putin, um agente da KGB que se tornou bilionário e seus segredos obscuros. Uma revelação inesperada e sensacional veio à tona sobre o clã Patrushev. Você nunca ouviu isso antes. Isso surpreendeu toda a Rússia. Veja todos os detalhes. É assim que a gente bebe. A gente encontra uma poça na trincheira e pega água dali. Olha quantas sanguessugas tem ali. Então a gente bebe do jeito que dá, depois a gente vê o que faz. O comando nos abandonou. Já faz 2 meses que estamos sem comida, sem suprimentos, sem projéteis, sem balas, sem nada. A gente está aqui sentado e eles também estão sentados. Levem a gente com vocês, por assim dizer. Não podemos avançar porque não temos com que lutar. Também não podemos ir embora porque não vão deixar a gente sair da fronteira. O pessoal também sofre na retaguarda. As contas de serviços públicos chegam pontualmente para que o tesouro da máquina militar continue se enchendo. Não existem instalações privadas. Não há iluminação externa na cidade militar. As estradas na cidade militar deixam muito a desejar. Isso acontece enquanto os camaradas de Putin ficam cada vez mais ricos. Como é que devemos encarar isso? Para isso, basta fazer belos discursos de propaganda nas telas para os russos. Os fatos históricos mostram que o afastamento da Rússia das costas do Mar Negro sempre foi considerado uma das tarefas principais na política anglo-saxônica de sanções. A propaganda rola solta, enquanto a família do colaborador mais próximo de Putin, Nikolai Patrushev, ex-diretor do FSB, secretário do Conselho de Segurança por muitos anos e uma das pessoas mais influentes na hierarquia do poder russo, vive a melhor fase da vida. A família do principal homem da KGB na Rússia acabou sendo dona de imóveis avaliados em quase 14 bilhões de rublos. Claro que é preciso uma abordagem abrangente. Estão falando de um grande projeto. Uma convenção tão impressionante de metros quadrados de luxo está cuidadosamente distribuída entre os familiares.
E especialmente generosa entre aqueles que, formalmente, não têm nenhuma relação com as declarações. Para que ninguém encontre, mas os jornalistas fizeram uma investigação e tornaram tudo público. O plano chega a 25 bilhões de dólares. Hoje isso já foi superado. Quase metade dos bens está registrada em nome de Marina Artemieva, esposa de Dmitry Patrushev. Ela teve 5 filhos com N. Dmitry Patrushev é filho de Nikolai. Marina não é legalmente esposa de... Introducing Dmitry Artemiev, a distinguished individual whose name is recognized in vários profissionais e acadêmicos círculos. Dmitry Artemiev has made significant contributions in his field, e seu work continua a inspirar muitas pessoas ao redor do mundo. Ele cresceu em um típico apartamento de 1 quarto em Elektrostal e trabalhou em empregos comuns. Até que, em 2009, ocorreu um encontro que, para dizer o mínimo, mudou o rumo de sua vida. Trata-se de mansões em Moscou e na região de Moscou, bem como apartamentos com vista para o Kremlin. Já no ano seguinte, ela se tornou diretora de um canal de televisão de moda e, pouco depois, o bilionário Igor Kisaev, o mesmo que é o tesoureiro da família Patrushev, transferiu para ela uma participação na World Fashion. Uma sorte empresarial extraordinária, não é mesmo? Desde então, o negócio de Artemieva floresceu rapidamente, assim como suas propriedades imobiliárias. Desde apartamentos de frente para o Kremlin até terrenos avaliados em centenas de milhões na exclusiva região de Serebriany Bor, em Istra. Além disso, ela possui imóveis comerciais em arranha-céus da Moscow Street. Em 2021, teve tanta sorte que conseguiu um financiamento imobiliário com juros de 2% ao ano no Russell Coast Bank, cujo presidente do Conselho de Supervisão, claro, era casualmente seu companheiro civil. Antes de tudo, é preciso entender que garantir a segurança alimentar é um processo contínuo. Além disso, cerca de 4 bilhões de rublos estão registrados em nome da primeira esposa de Nikolai Patrushev, Helena. Outros 2 bilhões para a esposa do filho mais novo, Andrei. Condecorar o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, com uma medalha por lealdade à Marinha Russa. Vladimirovich. A família sempre significou muito para o nobre Patrushev. Afinal de contas, são eles que escondem os bilhões que ele ganhou com sangue. Tomei a decisão de realizar uma operação militar especial. Patrushev é uma das pessoas de maior confiança de Putin desde os anos 90 em São Petersburgo, defensor de soluções de força. Primeiro, isso não foi uma explosão. Segundo, não foi evitada. E acho que não agiram com clareza suficiente. Foi um simulacro. Lá tinha açúcar. Nikolai Platonovich é um dos principais responsáveis, um dos que criaram o Putin que conhecemos hoje. Não esquecemos ninguém nem nada. Nikolai Patrushev apoia as políticas de Putin. É Patrushev quem o ajuda a saquear a Rússia. É ele quem coloca diante de Putin essas mesmas pastas onde se esconde a realidade dos fatos e as mortes na linha de frente. O fim do mundo para a Rússia. Putin joga todo mundo em um moedor de carne sangrento. Serviço militar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Decreto de choque. O ditador não vai parar por nada. Reservistas enviados para o Macaboro. A nova lei transformou-se agora em um campo de batalha. Vejam todos os detalhes. Corrente de carne de canhão. Putin assinou a lei de recrutamento militar durante todo o ano no exército russo. Nos sentimos seguros, estáveis e apesar de certas perdas. E claro, estarão relacionadas a muitas circunstâncias. A nova lei permite que os escritórios de recrutamento militar trabalhem sem descanso e será ainda mais difícil evitar o serviço. Muito bem. A vitória será nossa, sem dúvida. A vitória será nossa. Mas esse espírito otimista logo abandonará esses heróis. Nunca vá ao SVO. Você vai acabar, hein? O número de pessoas que perdemos é simplesmente... Eles vão perder ainda mais porque Putin está fazendo de tudo. Para isso, de acordo com o novo procedimento, a seleção para o exército será realizada durante todo o ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e não apenas durante o recrutamento da primavera e do outono. Tudo isso é prova de que a Federação Russa reconhece o caráter catastrófico das perdas de pessoal e o não cumprimento dos objetivos táticos da chamada Operação Militar Especial. Segundo as novas regras, agora as convocações podem ser publicadas no Registro Eletrônico Estatal.
E o prazo para se apresentar no escritório de recrutamento não deve exceder 30 dias a partir da publicação do aviso. Já está sendo realizada uma operação de busca no território da Federação Russa. Em primeiro lugar, isso afetou os cidadãos das repúblicas da Ásia Central. Além disso, vale ressaltar que este decreto vai provocar um aumento no número de russos que deixarão o território do país ocupante. Lembro que, como resultado da chamada primeira onda de mobilização parcial, mais de 1,5 milhão de cidadãos da Federação Russa deixaram o país, segundo estimativas da própria parte russa. Paralelamente, Putin assinou outra lei que permite envolver reservistas na proteção de infraestruturas críticas. A mídia russa destaca que se trata de reforçar o controle sobre as estruturas militares e energéticas. Ao que tudo indica, trata-se justamente do caráter encoberto da mobilização. Ou seja, sob o pretexto de envolver reservistas, aqueles cidadãos da Federação Russa que fazem parte da chamada reserva de combate e que assinaram os documentos correspondentes com o Ministério da Defesa da Federação Russa, aparentemente, eles serão enviados diretamente para a linha de contato de combate. E os alvos estratégicos serão protegidos já diretamente na linha de frente. Em palavras simples, as novas regras de Putin de fato legalizam as batidas durante todo o ano e a pressão constante sobre os recrutas. E enquanto o ditador do Kremlin toma decisões de seu escritório quentinho e conta como os russos fazem fila voluntariamente para ir à guerra, aqui nossos rapazes vão voluntariamente, vão por vontade própria, e aqui temos 50, 60 pessoas. Milhares vêm sozinhos todo mês, pessoal. Na linha de frente, os militares russos xingam o dia em que foram recrutados. Alguns se deixaram levar pelo dinheiro, mas acabaram ficando sem nada. Outros simplesmente foram enganados e usados como carne de canhão. Minha cabeça voltou ao lugar muito mais rápido. Bastaram literalmente 3 ou 4 meses para eu entender toda a essência da situação, para ver como as coisas realmente são. E isso me torne mais forte. Vou para a cadeia. Desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia, o país agressor, a Rússia, já perdeu cerca de 1,5 milhão de soldados. No início de 2025, 336 mil cidadãos da Federação Russa haviam assinado contratos com as Forças Armadas da Federação Russa. E agora, atenção, de acordo com estimativas da inteligência britânica, as perdas dos ocupantes russos desde janeiro até no mês de novembro chegaram a 353 mil militares. Ou seja, as perdas do exército russo são muito maiores do que a capacidade de reposição de pessoal. Ou seja, a solução para a reposição de pessoal por meio de voluntários, mesmo com incentivos materiais, e, em sua maioria, os voluntários são moradores das regiões mais pobres da Federação Russa, não resolve o problema da reposição de pessoal. Por mais militares que o Kremlin envie para a Ucrânia, aqui só os espera a derrota e a morte. E isso o governante russo entende perfeitamente. Mas, na verdade, ele não se importa. Isso é tudo por agora. Para mais notícias importantes, acompanhe a próxima edição.